Sakamoto, bom, como é que fica o Brasil nisso tudo, né? Esse plano traçado aí que o Jamil chegou a mencionar pra gente, né? O presidente Lula começou, fez alguns gestos ao Maduro, ao recebê-lo aqui no Brasil, mas o Maduro não tem colaborado, né? Nas últimas atitudes dele. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente pelo UOL. É, Olha, eu concordo com o Jamil e com a Carla, na verdade, em síntese, né? Bem, o Lula tá certo, né? O governo Maduro que tá muito louco, né? Começa por aí. Lula estava certo duas vezes. O Lula estava certo não dar as costas para a Venezuela no momento em que os arautos do caos queriam que ele rompesse relações, no momento em que o Brasil tentou, né? Como ele é o adulto na sala, ao contrário do que muitos arautos do caos aí, né? Ele, Colômbia, em determinado momento México, tentaram se sentar, tentaram mediar, protegeram opositores, inclusive o Brasil assumiu a embaixada da Argentina, né, para que tinha opositores refugiados lá dentro. O Brasil, ele era visto inclusive como uma figura importante pela própria oposição, né? Ele é respeitado, era respeitado pelo governo venezuelano, então ele estava tentando mediar, encontrar uma saída para a crise, por mais difícil que fosse a saída. Mas qual que era a alternativa? Tinha gente no Brasil falando, vamos invadir a Venezuela. Eu falei, gente, que desespero, como tem idiota no mundo. Então o que acontece? O Brasil estava fazendo o que era possível, mediar uma encrenca gigantesca, por menor que tivesse, menor possibilidade que tivesse de sucesso. Né? Menor possibilidade, principalmente depois quando o opositor, né, o Gonçalo Gonzalez viajou, foi para a Espanha, né, foi se refugiar na Espanha, então as coisas ficaram mais difíceis, né? Hoje, praticamente, a permanência do Maduro está dada, não há nada que internamente possa ser feito, pode ser feito pressão econômica, pode, mas China, Rússia, outros tantos países reconhecem a vitória de Maduro, que garante para ele uma certa retaguarda econômica, por mais difícil que seja. Os próprios Estados Unidos também não querem conflitos maiores, tem petroleira norte-americana novamente fazendo comércio com a Venezuela, então é tudo muito complicado nessa história. Então, o que que acontece? O Brasil vai ter que discutir, inclusive, qual que é o status futuro da Venezuela. Vai ser o mesmo status de Cuba, né? Status de ditadura, né? Com a qual tem uma relação. Como é que vai ser esse status? Mas o que que acontece? A Venezuela deveria ser minimamente grata ao Brasil, exatamente porque o Brasil não deu as costas para ela e falou assim: vamos mediar, vamos conversar, tudo isso mais. O Brasil não pode aceitar que um país que ele mesmo não reconhece a vitória, porque vamos lembrar, o Brasil não reconhece a vitória de Maduro, né? Ele está negociando com o governo, mas ele não reconhece a vitória de Maduro. Então, como é que ele vai, um país que ele não reconhece a vitória, ele não reconhece o governo eleito como governo eleito ainda, ele vai chancelar a entrada disso no bloco dos BRICS. Não é que o Brasil ia ser só criticado internamente ou externamente. Não tem senso, não tem bom senso isso. E aí a Venezuela queria, por quê? Para fortalecer exatamente, fortalecer-se economicamente, para legitimar o seu governo e tudo isso mais. Aí, como o Jamil bem contou, né, aconteceu todas essas pataquadas lá, mas o Brasil se colocou, se manteve firme, né? A diplomacia brasileira se manteve firme. E aí agora a Venezuela está esperneando. Ah, mas isso vai escalar para guerra? Não vejo também essa possibilidade. A Venezuela não é burra também, sabe? Não, não foi para guerra com a Guiana, vai para guerra com o Brasil. Mas vai ficar nesse mochochô aí. Só que, desculpe, não é que o Brasil criou um problema para a Venezuela. A Venezuela criou um problema para si mesma. Melhor dizendo, o governo Maduro criou um problema para a Venezuela ao declarar-se vitorioso e não mostrar as atas com os resultados eleitorais. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? A pessoa dá um golpe eleitoral e depois culpa o vizinho que tentou negociar. Assim não dá. Ô Jamil, não sei se você quer arrematar pra gente, contando a sua visão também sobre isso que Carla e Sakamoto trouxeram. Diego, só um detalhe que eu acho que é importante, porque de fato o Léo colocou um ponto que eu acho que a gente precisa insistir. O governo brasileiro continua com o diálogo, continuou com o diálogo com o governo venezuelano, mesmo sem reconhecê-lo. Ou seja, houve uma tentativa justamente de aproximar posições, de encontrar interlocutores da oposição e do governo Maduro que pudessem sentar em volta de uma mesa justamente para avaliar como fazer a partir de agora, ou seja, houve esse esforço. E um dos esforços, Diego, que também foi bastante importante, mas é revelador desse papel do Brasil, foi de pedir, e isso foi feito aqui em Nova York, quando Mauro Vieira estava aqui durante a Assembleia Geral, ele esteve com os venezuelanos
e pediu aos venezuelanos que houvesse uma garantia de salvo-conduto para esses opositores que estão dentro da embaixada da Argentina, embaixada essa protegida pelo Brasil. Isso porque, claro, Venezuela e Argentina romperam relações diplomáticas. Então, o Brasil assumiu a proteção da embaixada argentina e dentro dessa embaixada tem os opositores do governo venezuelano. Então, qual foi o pedido do Brasil aos venezuelanos? Deem um salvo-conduto para que essas pessoas possam deixar o país. Não é que elas vão ficar em Caracas fazendo... Não, é para que elas possam deixar o país. E o governo venezuelano não deu resposta. O que eu quero dizer com isso? Claro, isso é um ponto muito pequeno dentro dessa história toda, mas é justamente o papel do governo brasileiro tentando manter o diálogo, tentando dialogar, tentando buscar soluções para uma crise que é bastante grave. E só para completar, eu acho que você falou uma frase, talvez até sem perceber, faltou combinar com os russos, né? Que você falou, Diego, aí na tua apresentação. Mas olha, no fundo tem algo muito verdadeiro na tua frase. Por quê? Porque quando o governo Bolsonaro resolveu romper com a Venezuela, resolveu fechar a embaixada brasileira em Caracas e colocar uma pressão à la Trump, etc., o que aconteceu? A Venezuela se virou para quem? Para a Rússia e China. Ou seja, o Brasil, na verdade, ao isolar a Venezuela, o que ela fez foi jogar a Venezuela aos braços, basicamente, de governos nada democráticos. Ao mesmo tempo, abrindo na América do Sul uma disputa entre hegemonias pelo controle ou pela influência sobre a Venezuela. Então, de repente, ao isolar a Venezuela, nós tínhamos americanos, chineses e russos disputando vamos dizer assim, essa área de influência. O que o governo Lula fez foi, calma aí, essa é uma região que nós temos uma responsabilidade muito grande, portanto, nós vamos voltar a atuar na Venezuela justamente para ocupar esse espaço. Então, o que o governo brasileiro tentou fazer foi isso. Agora, aceitar a Venezuela no BRICS não faria sentido, justamente pelo argumento que o Léo colocou. Como é que você aceita um país que você não reconhece o governo? Você, no fundo, estaria reconhecendo implicitamente aquele governo, algo que o Brasil não poderia fazer. Agora, olha como esse xadrez é complicado para o Brasil. O Brasil queria que a Colômbia fizesse parte do BRICS, né? A Colômbia disse, não, muito obrigado. Aí o governo brasileiro foi a Angola e pediu que Angola se apresentasse. Angola disse, não, muito obrigado. E o governo brasileiro ficou sem candidatos sul-americanos para integrar esse grupo dos parceiros do BRICS. A solução foi convidar quem? Cuba e Bolívia. Então, hoje, fazem parte Cuba e Bolívia e não Venezuela.